O que eu faria nas 2 últimas semanas para eu garantir a aprovação na primeira fase do exame de ordem? Eu sou Ricardo Torques, coordenador do Estratégia OAB, e eu tenho convicção de que, se você bem estudar nas 3 últimas semanas, nas 2 últimas semanas e até na última semana, na semana de véspera, você pode garantir pontos importantes que te coloquem na lista de aprovados da primeira fase. Nós temos uma prova de 80 questões que você precisa acertar 40, ou você pode errar até 40 questões. Portanto, você bem definir a estratégia nessas últimas semanas certamente te colocará dentro da primeira fase. Eu vou deixar aqui, nós vamos trabalhar 3 pontos com vocês. Primeiro, quais são as principais dificuldades de preparação que você pode enfrentar? Segundo, a estratégia que você deve adotar nessas últimas semanas em termos de preparação e, por fim, alguns pontos de atenção. Todos pontos que, se você colocar em prática agora mesmo, certamente você garantirá a aprovação na primeira fase. Apenas para ilustrar, nós fazemos a Jornada do Futuro Advogado e ela tem duração de 2 semanas. E durante essas 2 semanas, os nossos professores fazem aula de manhã, de tarde, de noite, tem aula no final de semana, são aulas bastante dinâmicas e o conteúdo que nós retratamos nessas 2 semanas de aula, elas permitem acertar 50%, 60% da prova, ou seja, só com a jornada você conseguiria chegar lá. O que eu quero dizer é o seguinte, há como definir uma estratégia que, no nosso caso, nós viemos implementando ao longo de anos aqui e aperfeiçoando a partir da estatística de questões, a partir do que nós já conhecemos e a experiência que nós temos em cada uma das 20 disciplinas cobradas na prova da OAB. Nós vamos trazer isso, inclusive, para vocês nessa futura jornada que vai se aproximando aí da prova do dia 28/7. Porém, vamos por partes. Eu quero primeiro discutir com vocês a questão das principais dificuldades de preparação. Nesse momento, você deve estar pensando, poxa, a prova está agendada, eu tenho um pouco tempo até lá, muito assunto para estudar, você deve talvez estar estudando até de forma um tanto quanto preocupada. Eu diria para você que selecionar o conteúdo que você tem que estudar para a prova é basicamente buscar uma agulha no palheiro. Você tem muito conteúdo, são 5 anos de faculdade, são 20 disciplinas. Eu acredito que até alguma das disciplinas que são cobradas em prova, talvez você nem sequer tenha estudado durante a faculdade. Eu não tive, por exemplo, direito eleitoral. E tem 2 questõezinhas de direito eleitoral. Então, como definir? Acho que um dos pontos principais é que assuntos, que agulhas eu vou pinçar nesse palheiro para eu ganhar questão de prova. Outro ponto super importante. Nós temos uma prova que é elaborada por meio de questões práticas e questões bastante extensas. Questões que você leva 1, 2 minutos só para entender o enunciado. E uma das dificuldades que vocês mais reportam para o nosso time de professores, eu leio e não entendo. Eu leio e não estou sacando o que a examinador vai cobrar. Eu fico em dúvida, E para tudo isso, nós temos inclusive uma técnica para que você possa adotar. Outro ponto, O direito é um corpo vivo, constantemente passa por revogações, temos jurisprudência do STJ, do STF a todo instante, elas são cobradas em prova. E talvez um dos pontos mais importantes, além das 3 dificuldades que eu trouxe, é a questão da falta de disciplina. Por mais que nós tenhamos a prova, já batendo a porta, é muito difícil você conseguir se manter disciplinado e estudar 5, 6, 8, 10 horas diárias, que é o que você talvez tenha que fazer nessas 2 últimas semanas, e eu não vou te enganar, não há uma receita fácil em que você estude 2 ou 3 horas por dia nas últimas 2 semanas e você vai conseguir ser aprovado. Se isso acontecer, você é uma pessoa muito sortuda. Pode. Ou você é uma pessoa que tem uma belíssima base e aí simplesmente você revisou os pontos chaves. Mas a média dos alunos precisam agora, caso não tenham feito uma preparação, se dedicar um pouco mais para que consigam chegar à prova com algum grau de preparação ou com alguma qualidade a ponto de acertar as questões. Professor, você apontou as dificuldades. Todas elas dizem respeito a mim. Eu estou me sentindo tocado nesse momento, mas eu quero a solução. É isso que nós vamos discutir agora. Basicamente, o que fazer. E o que fazer, pessoal, passa, na minha visão aqui, por alguns pontos bastante simples, que devem ser bem refletidos por você. Primeiro deles, nós precisamos definir as atividades inegociáveis. Você tem trabalho, você pode ter família, filhos, você pode ter que cuidar da casa, eventualmente você pode estar doente, você pode ter que dar assistência para uma pessoa idosa, ou seja, há atividades que são inegociáveis, das quais você não pode se desprender e você precisará executar, faça chuva, faça sol, a prova esteja agendada ou não. O que isso significa? Você basicamente vai pegar a tua agenda e nesses momentos em que essas atividades inegociáveis devem ser feitas, você vai riscar. É como se você fosse dizer, aqui não dá. Até para isso te dá tranquilidade, dizendo, isso aqui não tem como. Agora, há atividades que são negociáveis. Quem sabe, ao invés de dormir 8 horas, dormir 1 horinha a menos. Eu vou falar sobre sono um pouco mais adiante, mas
reduzir um pouquinho. Quem sabe aquele tempo que você dispunha no sábado para ir ao cinema ou ficar com seus amigos, você diga assim, olha, eu vou abrir mão durante as próximas 2 semanas porque a prova da OAB está chegando. Aquele período em que você se deslocava com calma, chegava na academia, trocava uma ideia com alguém, fazia seus exercícios, voltava para casa de boa, agora você vai reduzir. Aquela série legal que você vinha acompanhando, você vai parar um pouquinho e vai deixá-la para acompanhar após a prova. As atividades, por outro lado, negociáveis, elas devem ser o quê? Espremidas, quem sabe retiradas da sua agenda, para que você consiga ter algum claro e perceba, olha, isso aqui é negociável, mas aqui era negociável, eu tirei e vou deixar para estudar. Você tem que entender que a preparação para a prova da OAB, ela deve ser prioridade. Outro ponto é você autoavaliar-se. Isso é muito importante, pessoal, porque por mais que eu venha aqui, reflita, diga para vocês, ética é a disciplina mais cobrada, direito constitucional é super importante, direito eleitoral, que são 2 questões, talvez você possa deixar de lado, isso vale na regra, mas talvez não valha para você. Durante o período que você estudou antes de chegar até esse momento para a prova, meses de véspera antes da prova, esses 2 semanas antes da prova, talvez você tenha estudado muito bem direito constitucional, até porque é uma disciplina que você gostava na faculdade, você fez o seu TCC nessa área, enfim, você gostava por alguma razão e ia bem. Então, por mais que direito constitucional seja uma disciplina bastante cobrada, né, você fazendo esta autoavaliação, entendendo que você tem uma capacidade melhor em direito constitucional, você vai reduzir o tempo de preparação em direito constitucional e vai dedicar um pouco mais em direito administrativo, que você não vai tão bem. Talvez a única disciplina que corra por fora, que muitos de vocês não estudam durante a faculdade, até porque não faz parte de uma grade, né, de estudos, é ética profissional. Se fizer e você tem uma boa preparação, ótimo. Agora, se não fizer, vale a pena você se dedicar bastante à ética profissional, porque é a disciplina com o maior número de questões, são 8 questões ao total, e tem mais, é uma disciplina que o custo-benefício é ótimo. Por quê? Porque são 3 atos normativos, Código de Ética, Regulamento Geral da OAB e o Estatuto. E são 3 atos normativos relativamente pequenos, não tão pequenos assim, mas relativamente pequenos, comparados, por exemplo, com o Código de Processo Civil, que você consegue estudá-los por completo até a sua prova. Ou seja, você precisa autoavaliar-se para entender onde você, tua subjetividade, no teu histórico de estudo, na sua experiência, por mais que seja importante, você vai estudar um pouco menos. Ou se é importante você está mal, você vai estudar um pouco mais. Ok? Isso tem que ser considerado e eu não posso predizer isso para você. Eu preciso que você faça essa autoavaliação. Material. Aqui, não vou falar de material de estratégia, pessoal. Eu vou simplesmente dizer o seguinte, você não vai estudar um livro. Você não vai nem mesmo pegar o material de estratégia completo e começar a estudar do zero até a última página. Não vai dar tempo. Nós precisamos agora, nesta fase de reta final, estudar por algo absolutamente sucinto. Eu diria para vocês, né, e aqui até falo um pouquinho a respeito da jornada, que nós preparamos um material de poucas páginas diárias para que você estude. Tem que ser algo assim, absolutamente direcionado para a prova da OAB, mas bastante sucinto, porque não há muito tempo. Colocaria aqui resolver algumas questões, colocaria aqui não ler a legislação toda, porque isso pode ser impossível de ser feito, mas ler alguns trechos da legislação também pode ser uma técnica importante agora, em termos de material. Descanso. Você não vai chegar lá se você não descansar. Você precisa dormir, eu vou falar um pouquinho sobre sono daqui a pouco. Você precisa, talvez, ter um tempo de descanso. Lembra que eu falei das atividades negociáveis? Vou tirar um pouquinho da minha série, vou fazer academia de forma um pouco mais objetiva, não vou sair com meus amigos. Eu não estou dizendo que você não vai fazer isso de hoje até a prova, mas talvez você vá fazer isso num período da tarde, lá no sábado, que você vai reservar para você descansar. E só durante a semana você vai trabalhar. Esse momento em que você para, em que você oxigena um pouco o cérebro, você pensa alguma outra coisa, ele é fundamental até para que você possa cristalizar o que você estudou, para que você possa ter um pouco de tranquilidade e se renovar. Embora nós estejamos aqui no sprint final, né, não é uma maratona mais, eu diria para vocês que é uma corrida de 1000 metros. Agora não são mais 41 quilômetros, agora você tem 1 quilômetro, uma corrida curta, porém ainda assim é uma corrida. E se você sair se atropelando nos primeiros 200 metros, você vai morrer na praia. Você não vai conseguir concluir a prova e vai chegar absolutamente cansado, né, com a cabeça muito pressionada, muito estressado, e isso vai ser negativo para o teu resultado de prova. Então, também separe algum tempo de descanso, claro, né, num outro ritmo, e agora você vai descansar pouco naturalmente. E também readequação periódica. Você vai dizer, professor, mas eu estou aqui há poucas semanas da prova, vai dar tempo de eu ficar reavaliando a minha preparação? Vai sim. Na jornada, por
por exemplo, nós preparamos um simulado que nós chamamos de simulado premonição. O objetivo desse simulado, pessoal, é talvez mostrar para vocês uma semana antes da prova que se você estiver muito mal em ética, alguma coisa diferente você tem que fazer. Se você estiver mal, talvez em direito empresarial, né, aqui com todo respeito à disciplina, mas são lá 4 questões e você não foi tão bem, dane-se, vou deixar direito empresarial e vou na sorte. Agora, você não pode fazer a mesma coisa com ética profissional. Em relação à ética profissional, você precisará o quê? Estar engajado. Você precisa estudar. Se você estava estudando por videoaula e não deu certo, talvez seja a hora de você mudar para ler um material escrito. Se você fez questões e não está acertando as questões, tem que tentar perceber o que você está errando, o que você pode fazer para você mudar e diferenciar os seus estudos. E agora, pessoal, eu quero falar sobre pontos de atenção. E você tem que ficar muito focado em relação a esses pontos de atenção. Primeiro, pessoal, OAB é prioridade, tá? É por isso que você pega o que é inegociável e o que você negocia, você tira, você reduz para a OAB ser a sua principal atividade. Estude temas, não estude disciplinas. Talvez a exceção corra por ética profissional. Agora, direito penal você não vai estudar. Você vai estudar alguns temas de direito penal. Que temas? Os mais cobrados. Por isso que o material é muito importante agora. Você dizer, professor, então quer dizer que matérias pequenas, como direito eleitoral, eu não devo estudar? Talvez alguns temas de direito eleitoral, sim, mas pouco. 1 ou 2 temas no máximo. Não muito mais do que isso. Você também deve revisar. Mas já é um estudo de revisão, sim, mas são 20 dias. São 15 dias. Então, depois de 5, 6 dias de estudos, talvez valha a pena você voltar para você dar uma olhada naquilo que você estudou nos dias anteriores. De forma bem objetiva, 10, 15 minutos, só para que você não esqueça. É muito difícil, pelo volume de conteúdo a que você é exposto nesta fase, que você consiga absorver tudo. Como eu disse, durante a jornada, nós trazemos 60 questões, muitas vezes são resolvidas só com a jornada, né? Nós conseguimos chegar a isso. Mas você consegue absorver todo o conteúdo? Talvez não. E aí você precisa ter o quê? Alguma técnica de revisão, ainda que de forma bastante objetiva, para que você possa voltar. Pega lá o material da jornada e relê. Faz as questões que você já fez, refaz as questões, principalmente aquelas que você errou. Avalie o seu desempenho. E aí a avaliação de desempenho até para você poder predizer como você vai reestudar o que você vai reestudar. É aquilo que eu te falei. Ética profissional, nós não podemos admitir que você erre. Pensa comigo. São 8 questões. Você tem que acertar quantas para ser aprovado? 40. Se você acertar 40 questões, você passa. 8 de 40, pessoal, pasmem, mas é quase um pouco, não chega a um quarto, né? Mas é mais do que 20% da prova. Então você precisa se preparar bem em ética, sim, porque se você gabaritar ética e, como são 3 normas, você consegue gabaritar ética, você vai conseguir chegar, certo? Então você naturalmente deve avaliar a sua evolução. Por isso que sempre nós recomendamos que ainda que nessas 2 semanas você acabe por resolver questões. Faça ali a resolução aqui ou colar, perceba se você está aprendendo, porque não tem coisa pior nesse mundo, pessoal, do que você dispor de 2 semanas de um treinamento intenso e você não conseguir aprender. Isso vai gerar lá para você uma frustração enorme no pós-prova. Eu me sinto no dever de alertá-lo para que você não incorra nesse erro. Além disso, pessoal, né, cuide do sono e da sua alimentação. Vamos falar um pouquinho de sono? Olha que interessante. Eu estou colocando aqui na tela para vocês um estudo que foi feito lá no Canadá, na Universidade de Western. Tá? É um estudo de 2017. O que esse estudo está mostrando aqui, pessoal? Nós temos o mesmo cérebro, tá, que foi mapeado em períodos, em dias distintos, tá? E foi feito um corte ali, né, por meio desse mapeamento, para entender a atividade cerebral durante um processo de estudos. É a mesma pessoa, né? Esse aqui do primeiro lado aqui, esse que tem mais cores, foi um dia em que a pessoa teve uma ótima noite de sono. Vou colocar aqui, ótimo. Tá? Ou seja, o sono foi ótimo. Dormiu aproximadamente 7 horas e meia, teve um descanso legal. Tá? E do outro lado aqui, um dia em que a pessoa teve um péssimo sono. Qual é o resultado? Veja, né? A mesma pessoa. O dia que ela dormiu bem, durante o período que ela estudou, né, você pode ver aqui que tem mais pontos incandescentes, que mostram o quê? Mostram a atividade cerebral, ou seja, a pessoa se engajando com o conteúdo, conseguindo aprender, fazendo sinapses mais fortes que vão deixar ali, vão tatuar os neurônios de modo que o conteúdo será absorvido. Do outro lado, nós temos o quê? Um dia em que o sono foi péssimo. E, estudando a mesma pessoa, no mesmo horário, assuntos também de bastante relevância, ela chegou a isso. Olha só que interessante, pessoal. Olha que dado relevante que nós temos aqui. Tá, o que eu estou te dizendo? Né? No dia em que teve uma péssima noite, foram 4 horas de sono. No dia em que teve uma ótima noite, foram 7 horas e meia de sono. E o resultado está ali. Certo? Eu não estou dizendo que você vai dormir 9 horas, até porque isso vai te deixar meio devagar, meio lento. Mas você dormir 8, 7, 7 e meia, eu acho que é fundamental. Se você até já tem um hábito de dormir mais 6 horas e meia e se sente bem durante a semana, eu diria que deve ser o seu limite. Não vá menos. Não force a barra, porque não tem coisa mais frustrante, né? Como eu falei, de você estudar e não aprender, aqui também, você estudar, se esforçar, dormir pouco e não aprender. Chegar lá na hora da prova, abrir o caderno e dá muito ruim.
certo? Outro ponto importante, pessoal, a alimentação. Durante esse período, né, das 2 semanas, isso aqui parece piegas, mas não é. Você vai fazer o quê? Você vai preferir, pessoal, alimentos, né, mais naturais, com base em grãos, né, uma alimentação saudável. Evite frituras, pessoal, evite coisas muito gordurosas, evite bebida alcoólica. Isso certamente não será positivo. Se você toma um porre num dia, pô, você, de certo modo, você bebe um pouco a mais, você prejudica, né, aquilo que você estudou naquele dia. Eu não estou dizendo tomar uma taça de vinho e tomar uma cerveja, mas se você vai lá, bebe 2, 3 taças de vinho, toma lá 5, 6 cervejas, você vai dormir com a cabeça pesada, você vai prejudicar a absorção do que você estudou e inclusive você vai prejudicar o dia seguinte porque você vai estar um pouco de ressaca, tá? Mesma coisa com a alimentação, né? Você tem que estudar algo interessante, importante à tarde, você come muito, todo o sangue desce para a barriga, o que você faz? Não se concentra. Então cuide também da alimentação. E claro, né, pessoal, controle emocional. É muito importante você entender que estar um tanto estressado, um pouco ansioso, te deixa pilhado, te deixa conectado com aquilo que é o mais relevante para ser feito agora, né? Te dá até aquele tesão por estudar, você se sente desafiado, se sente provocado, você vou para cima. Porém, na medida em que o estresse ele é exagerado, à medida em que a ansiedade ela faz com que você roa os dentes e você leia e não leia, e você tem que perceber isso e parar na hora. Coloca uma música para dar uma meditada, sai, dá uma volta, toma um copo d'água, faz um exercício, se alonga um pouco, tenta voltar, tenta, né, ser autor da própria história e compreender, pessoal, que esses transtornos emocionais, eles precisam ser controlados. Claro, se você tem um grau de depressão, se você tem uma ansiedade beirando ali a um TDAH, você tem algum tipo de patologia, talvez você precise realmente tratar desta patologia antes se você não estiver tratando, inclusive com medicamentos. Porém, todas nós hoje, até pelo mundo que nós estamos, um mundo muito dinâmico em que nós sofremos pressão nessa fase, eu lembro muito bem, eu estava concluindo a faculdade na minha cabeça, poxa, eu tenho que começar a ganhar minha grana, eu tenho que começar a me virar, eu tenho que conseguir chegar lá. Então é muita pressão, certo? Você tem que tentar meio que se despir dessas pressões, né, e se concentrar no seu mundo de estudo. E sempre pensar, de nada adianta eu me pressionar se eu não fizer o que eu tenho que fazer. E se eu ficar envolto só da pressão, eu vou esquecer do que eu preciso. Eu vou esquecer que é estudar. Ou eu vou estudar e não vou conseguir absorver e o resultado vai ser péssimo. A única coisa que você sabe é que se você não conseguir estudar de forma concentrada, vai dar ruim lá depois. Então tente controlar, busque mecanismos, e acredito seja isso muito subjetivo. Cada um tem um modo, né, de encontrar controle, de ter tranquilidade. Encontre o seu, tá bom? Faça isso, eu tenho plena convicção de que controlar o emocional também será bastante profícuo para o teu resultado. É o que eu digo, não adianta nada você estudar e não aprender, não adianta nada você estudar pra caramba e não dormir, você se alimentar mal e você não ter controle emocional. São 4 itens aqui fundamentais para que além do seu esforço, você consiga ter o resultado, que é a aprovação na primeira fase. Se você concorda comigo, deixa o seu joinha, comenta aqui embaixo, traga as discussões daquilo que mais te deixa aflito durante essa jornada de preparação, que eu vou olhar os comentários e muito em breve nós voltaremos com novos conteúdos aqui no canal em vídeos objetivos como esse. Um forte abraço, um beijo no coração de todos, excelente preparação na reta final e nós nos vemos nas nossas transmissões e, claro, lá na segunda fase. Até mais!